Fala pessoal, Lucas aqui. Essa é a nossa sexta aula do curso Torne-se um analista de dados fácil. E essa aula é sobre funções para a gente manipular números. As três primeiras funções que eu vou explicar para vocês, elas serão sobre arredondamento. Tá? Então, falando um pouco de arredondamento, a gente está muito acostumado a fazer isso com dinheiro, né? Se a gente vê um R$29,90, a gente arredonda para R$30. E a gente pode estender isso também para qualquer outro intervalo de números inteiros, né? Então, por exemplo, entre 5 e 6, a gente tem lá infinitos números que são fracionários, e a gente sabe que tem um ponto intermediário entre os dois, que no caso é o 5,5, né? Quando ele é exato. Se o número é abaixo desse ponto intermediário, por exemplo, 5,4, a gente costuma arredondar para baixo, né? Existe esse conceito, ele é de certa forma comum às pessoas, né? E se ele estiver acima daquele ponto médio, a gente arredonda para cima. E no caso de SQL, caso o número seja o exato ponto médio entre os dois, a gente vai pensar em arredondar para cima. E isso dentro do conceito das funções que eu vou estar apresentando para vocês aqui. Beleza? Então, seguindo nas funções, a primeira que a gente vai ver é a função floor. Floor significa chão em inglês e ela não tem esse nome por acaso, né? Ela é uma função que vai arredondar qualquer número para baixo. Então, se você fizer um select floor de 5,4, por exemplo, ele vai retornar para a gente 5, porque arredondou para baixo. Mas eu posso colocar também qualquer número aqui acima de 5,5, que ele também vai continuar arredondando para baixo, porque é uma função que eu estou pedindo para ele arredondar para baixo. E analogamente a gente tem a outra função que é o ceiling. Né? Ceiling é teto em inglês, e portanto é de se esperar, né, que ela vai fazer o contrário. Né? Ceiling de 5,4, por exemplo, vai arredondar para cima, né? Então é uma função que ela pede para você arredondar o número fracionário para cima, independente de onde ele se situa em relação ao ponto médio entre as extremidades do arredondamento. E acontece que a gente vai ter também a função round, que é uma função talvez um pouquinho mais complexa de explicar, mas isso não torna mais difícil de entender o que ela faz. Então eu vou escrever um número um pouco maior aqui para a gente entender como ela funciona. A função round ela vai ter dois argumentos, sendo o primeiro o número que a gente vai querer arredondar, e o segundo argumento vai ser um argumento posicional, vai ser um argumento referente à casa decimal considerada. Então vamos colocar um número qualquer aqui e vamos olhar para exemplos de como isso daqui funciona. Beleza, então se eu tenho esse número aqui, 123.145, e o número índice aqui está me falando para usar o 2. Esse 2 ele é referente a essa segunda casa decimal. Né? A gente tem o número, aí tem a vírgula, né, que aqui é um ponto. A gente tem a primeira casa decimal e a gente tem a segunda casa decimal. Então, se eu coloco 2 aqui, referente a essa casa, olha o que ele vai fazer no arredondamento. Ele levou para 123,15, ou seja, então eu tinha 123,145, ele me arredondou para 123,150. Ou seja, dá para imaginar que é um arredondamento para cima, né? Na verdade, não dá para imaginar, é um arredondamento para cima. A questão é, esse 2, ele veio indicando para a gente que esse número aqui, caso ele seja arredondado para cima, ele vai subir em uma unidade. Ou seja, a gente pensa que o teto seria o próximo número no qual esse cara aqui seria acrescido de 1. Ou seja, se a gente pensar nesse número 123.145, qual que é o próximo número acima dele no qual esse cara aqui é igual a esse mais 1? É esse número aqui, né? 123.150. Então, meio que isso daqui é o meu teto, né? Da referência para o arredondamento. Teto. E o chão, né? Se isso daqui é o teto, né? O ceiling, o chão seria aquele para o qual tudo que tiver à direita dessa casa indicada aqui seja igual a zero. Ou seja, o nosso chão seria 123.140. Então, esse daqui vai ser o nosso chão. Então, a gente tem o teto e tem o chão. Se esse é o nosso teto e esse é o nosso chão, qual que é o nosso número intermediário do arredondamento? É o 123.145. Então, esse daqui vai ser o ponto médio. E é justamente ele que a gente colocou aqui, né? E por causa daquela regra que eu mencionei, né? O ponto médio vai ser arredondado para cima. É o que está acontecendo aqui, né? Está sendo arredondado para cima.
Tanto é que se a gente colocar algo abaixo do ponto médio, né, por exemplo aqui, ó, esse ponto 144, ele começa a arredondar para baixo, né, 123.140. 123.140, foi lá para o nosso chão de referência, tá? E eu posso seguir da mesma maneira, mudando agora o índice. Eu usei isso para 2, referente a essa casa, eu vou fazer para 1 aqui, e aí vai ficar ainda mais fácil da gente compreender o funcionamento dessa função. Para 1, né, se para 2 eu considerava essa casa, para 1 eu vou considerar essa, que é a primeira casa decimal. Então, de novo, pensando naquele raciocínio que eu usei para definir o teto, qual que seria, né, o próximo número maior do que 123.144, para o qual a minha casa, que o índice está indicando, seria 1 a mais. Então, seria 123.2, né? Eu tenho que somar 1 a esse número aqui, então 2, e o resto 0, né? Ah, e qual que seria o chão nesse caso, né? Se eu tenho esse número aqui, né, o chão seria aquele número menor do que esse, para o qual todos os números aqui à direita dessa casa que eu estou tomando como referência sejam 0. Então, isso daqui que sobra vai ser 0. Então, o meu chão vai ser 1.00. E o meu ponto intermediário vai ser algo entre os dois, entre o teto e o chão. Logo, vai ser a média entre os dois aqui, que vai dar 123.150. Vamos verificar se é isso mesmo? Se isso é verdade, então esse número aqui está abaixo do ponto médio. Então, ele vai arredondar para baixo e vai dar isso daqui, ó, 123.1. Beleza, 123.1. Agora, se eu colocar acima disso daqui, né? Por exemplo, ponto 151, 52. Daí ele já vai arredondar para cima, né? Para o nosso teto, 123.2. E eu posso seguir ainda mais para baixo. Posso diminuir um aqui no índice e ir para 0. Vamos fazer o mesmo raciocínio, né? Se eu estava nessa casa, agora eu vou estar nessa casa aqui, né? Ou seja, a primeira casa à esquerda. E, de novo, o meu arredondamento, então, ele vai acabar incrementando em 1 essa casa aqui e deixando o resto tudo 0, né? Vai ser o primeiro número maior do que esse daqui todo, em que essa casa aqui suba 1. Ou seja, de 123 ele tem que ir para 124. Então, o meu teto aqui nesse caso vai ser 124.000. Meu chão é aquele número menor do que esse daqui, para o qual esse daqui se mantém e o resto fique tudo igual a 0. Ou seja, 123 e o resto tudo igual a 0. Então, se esses dois são o meu novo teto e chão, qual que vai ser o meu intermediário entre os dois? É a média entre os dois. Então, é 123.500. Se isso daqui é verdade, então esse número aqui, 123.152, ele está abaixo do ponto médio. Se eu arredondar, ele vai arredondar para o meu chão, para 123. Vamos lá, 123. Então, para eu arredondar para cima, eu teria que colocar ou ponto médio ou algo acima, né? Então, eu vou colocar algo acima, 567, por exemplo. E aqui ele arredonda para mim para 124. E eu posso ainda descer mais, né? O 0 é para a primeira casa aqui, mas se eu continuar indo no sentido negativo, né? Então, 2, 1, 0 e agora menos 1, eu vou fazer a mesmíssima coisa, só que continuando. Então, agora minha casa de referência é essa daqui. Para eu arredondar subindo 1 nessa casa aqui, então, de novo, vou fazer o mesmo processo. Qual é o número maior do que esse daqui, para o qual esse cara aqui vai incrementar em uma unidade? Então, 123, blá, blá, blá. E aqui eu teria que ter um 3, né? Então seria 130, né? 130.000. 130.000. E qual que seria o chão? Seria aquele para o qual esse número se mantém, né? O número da minha casinha de referência. E o resto fica tudo zerado, ou seja, 120.000. Então 120.000. E qual que é o intermediário? É a média entre os dois. Ele vai ser 125.000. Esse número aqui ele está abaixo da média, né? 123.567 é menor do que 125. Então, se eu arredondar da maneira que está aqui, ele vai continuar arredondando para baixo. Agora, se eu colocar qualquer coisa acima de 125, por exemplo, 126.567, ele vai arredondar para cima e vai me dar 130. Então, é assim que você usa a função round. Isso daqui vai ser bem útil para a gente na hora da gente trabalhar faixas de valores, né? Então, a gente pode ver que a gente pode pegar um valor qualquer e arredondar ele para estar entre, por exemplo, aqui no caso, né, 120 e 130. Ou então a gente pode colocar aqui menos 2, e aí a gente tem um arredondamento que vai permitir definir ele entre 100
ou 200. Então a gente vai começar a trabalhar com essa função para mexer com faixas de valores. Mas eu vou dar isso mais para frente, ainda não essa aula, vai estar presente num exemplo de uma aula posterior. E agora eu queria falar para vocês sobre duas funções aqui que vão servir bastante para mexer com números, mas não necessariamente são usadas só com números. A primeira delas é uma transformação de tipo rápida, é semelhante a um cast, vai ser praticamente um atalho usado para a gente em contas. Então, por exemplo, na última aula que a gente falou sobre manipulação de datas, a gente tinha isso daqui acontecendo, né? Eu passei para vocês uma subtração entre duas datas, dividi por 30, né, para a gente ter ali o intervalo de tempo dado em meses, já que o padrão da subtração ele dá para a gente em dias, né? E com isso saía para a gente 2, né? No caso, 2 meses. Só que se a gente fizer a conta certinha a rigor, né? Para ser 2 meses aqui de diferença, eu teria que ter o dia 22 aqui aproximadamente, né, de março, e não o dia 11. E daí isso acontece porque eu estou pegando um número que é inteiro e estou dividindo por outro número inteiro. Eu estou fazendo uma operação com 2 números inteiros. E nesse caso, a linguagem sozinha ela arredonda o resultado para a gente. Mas não necessariamente eu quero resultado arredondado. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Logo depois da continha, eu coloco 2 pontos, e eu escrevo float, que é o formato que a gente usa para número fracionário. Quando eu acrescento isso daqui, o resultado vai mudar e vai me mostrar a parte fracionária. Então, 2.4, ou seja, 2.4 meses, né? Então, eu posso usar isso daqui para começar a pegar as casas decimais, né? Isso daqui é interessante para a gente converter um resultado de divisão de inteiros para um resultado fracionário. Então, eu considero como sendo uma conta fracionária. Com isso, eu pego a parte fracionária, se me interessar. E por último, eu queria falar de uma função que não tem tanto a ver com isso, né, com arredondamento. Na verdade, não tem nada a ver com arredondamento, ela tem a ver com dados nulos, mas eu tinha que encaixar ela em algum lugar e eu achei essa aula conveniente para colocar essa funçãozinha aqui. Então, eu vou falar um pouco sobre essa função que é coalesce. O coalesce, ele basicamente vai ter o nome dele por fora da função, como qualquer uma, e dentro dos parênteses ele aceita qualquer número de argumentos de um certo tipo. Os argumentos precisam ser de um mesmo tipo. Então, por exemplo, eu vou colocar um argumento aqui, dado 1, vou colocar dado 2, dado 3, e assim por diante. O que essa função vai fazer? Ela vai retornar dessa lista aqui de dados que você forneceu para ela, o primeiro deles que for não nulo. Então vamos supor que eu tenha a lista aqui, null, texto, outro texto. Na hora que eu rodar essa função, ela vai retornar para a gente o segundo texto. Por quê? Porque esse primeiro argumento era nulo. Se eu colocar mais argumentos nulos aqui, ela vai continuar retornando para a gente a primeira palavra que era não nula. Se eu colocar mais nulos aqui no meio, não vai fazer diferença, porque ele vai olhando da esquerda para a direita, ele vai retornar a primeira coisa que ele viu que não era nula. E aí vai acabar a função. Basicamente é isso. Essa função coalesce, ela tem diversos usos, mas um exemplo bem comum é a gente reescrever, né, a gente reestruturar tabelas onde a gente tenha dados nulos. Então, por exemplo, na nossa tabela de vendas, né, a gente tinha, né, como nos exemplos das primeiras aulas, situações em que o Customer ID era nulo e situações em que ele vinha preenchido, né? A gente tinha essa alternância. Daí vamos supor que a gente não queira que isso daqui aconteça, né? A gente não quer ter esses dados nulos aqui na nossa tabela. A gente pode, né, no caso como o Customer ID está vindo como uma coluna de números, a gente pode definir um padrão, né, se a gente quiser, para indicar que isso daqui é um nulo. Então, por exemplo, eu decidi, né, como padrão da minha empresa que na minha tabela o Customer ID que vier nulo, na verdade ele deva mostrar aqui um número que é -1. Então, para fazer isso, posso aqui selecionar o Customer ID para ver e eu posso usar uma adequação nele. Eu vou colocar duas colunas para a gente pôr elas lado a lado e ver a coluna Customer ID e a coluna Customer ID transformada pela função coalesce. Então, coalesce, Customer ID, e aqui eu vou colocar -1. E aí fecha parênteses. Então, isso daqui vai ser o Customer ID e isso vai ser o Customer transformado. Então, basicamente, o que essa função está fazendo? Ela vai olhar essa lista de argumentos, que é o Customer ID e o -1, né? Em toda a linha ela vai fazer isso. E para cada linha ela vai olhar e vai ver. Se esse Customer ID aqui for um número que não seja nulo, ou seja, por exemplo, esse daqui, 14623, ele vai retornar esse número. Né? Então, ele vai retornar para a gente esse cara aqui. Agora, se ele cai no caso de que ele é nulo, então ele não vai retornar esse cara, ele vai retornar o próximo argumento não nulo, que é esse daqui, -1.
Ou seja, com isso, o que vai acontecer? Caso eu tenha aqui no meu Customer ID um nulo, na verdade, nessa coluna aqui que eu estou criando, ele vai aparecer como -1. Então, vou rodar isso daqui para vocês verem. E aí, isso que acontece, ó. Essa é a coluna Customer ID, assim como estava na tabela, e essa é a coluna transformada. Então, onde tinha nulo, ele colocou -1, e aí onde tinha número, ele só deixou o mesmo número que estava. E isso daqui pode ser usado também para texto, né? Caso você tenha um ID que fosse texto, por exemplo, se isso daqui fosse texto, você poderia colocar aqui um outro texto, como, por exemplo, um hífen. Ou então um texto explicitamente falando, não há registro. E aí isso estaria alocado ali na sua tabela ao invés de nulo, tá? Então com isso a gente termina essa aulinha aqui, um pouco mais rápida. Se tiver alguma dúvida, coloca lá no fórum, no DDD. E continue estudando. Um abraço e até a próxima aula.